Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver uma página que não é simples de ser comentada. Então vamos devagar, né? É a mensagem de número 160 e o título da mensagem é A Grande Luta. Num mundo marcado por tantas guerras sanguinolentas há tantos e tantos séculos, nós não vamos ver situado neste campo a grande luta que Emmanuel vai nos comentar hoje. Ele destaca as palavras de Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, diz Paulo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quais são os lugares celestiais? Todos os lugares do universo, foram criados por Deus. Então, todas as instituições que os homens criam, todos os prédios, não é, onde se desenvolvem atividades para o bem da sociedade, podem haver pessoas más lá, pervertendo os trabalhos, seja num hospital, numa universidade, numa empresa, não é? Seja num governo. Aquelas pessoas estão ali reunidas para o bem, mas é claro que pessoas vão estar também trazendo suas nódoas, seus vícios morais e contaminando esses locais com as suas próprias mazelas. Mas os locais são pensados e criados, os locais sociais, os locais educacionais, são pensados, familiares, são pensados como instituições para o bem e crescimento de toda a sociedade. Mas onde reside o verdadeiro perigo é no coração humano. Mas o homem também foi criado por Deus. E todos aqueles, encarnados ou desencarnados, que estejam desviados deste caminho num determinado momento, levados pela própria vontade, porque progresso não pode ser imposto, aliás, nenhum benefício pode ser imposto. O progresso ele tem que ser desejado e buscado através do tempo, com o recurso do trabalho. Cada um de nós é que vai realmente buscar o seu próprio crescimento. Cada um de nós vamos buscar todos, não é? Cada um a seu tempo e cada um no seu ritmo, nos desvencilharmos das sombras que existem em nossos corações. É claro que tanto o bem quanto o mal, que é a ausência do bem, não é? O mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz, tanto as vibrações de bem e de mal vão entrar em sintonia com outras vibrações de bem e de mal e vão se fortalecer, seja na luz, seja na sombra, se bem que sabemos que força na sombra não é força, é fraqueza. Porque estamos falando de moral. Não é? Então vejamos de novo aqui o versículo destacado por
por Emmanuel, né, que são palavras de Paulo escrevendo aos Efésios, e depois os comentários do nosso Emmanuel. E já demos aqui, não é, um preâmbulo, uma introdução para nos ajudar aqui a entender melhor quando ele for trazendo os comentários. Então o versículo diz: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, ou seja, essa guerra de corpos matando corpos, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Antes de nós entrarmos no Emmanuel, nós falamos sobre os lugares celestiais, mas vamos falar também sobre o que são esses principados, potestades, príncipe das trevas. São as organizações trevosas, não é? Onde se reúnem aqueles corações, aqueles espíritos que ainda estão perdidos nas sombras de si mesmos e se reúnem no invisível, levados por essa sintonia escura, sobre essa sintonia inferior, sobre essa sintonia de paixões humanas, não é? Como o orgulho, o egoísmo, a ganância, essa cegueira enorme que faz com que não apenas aqui, mas no mundo também do invisível, haja essa reunião. E lá então esses nomes costumavam se usar muito para representar esse tipo de grupo inferior, trevoso, não é? Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. São falanges trevosas, né? Muito bem, agora que já vimos mais ou menos o que significam esses termos aqui vistos por Paulo, não é? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Como é que se luta contra a potestade, príncipe das trevas? Como se luta? Porque não é com armas, mas é o quê? Aqui e aqui. Instalando em nós o Evangelho. Nos desvinculamos da sintonia desses grupos esses com os quais tivemos afinidade no passado. Emmanuel fala-nos sobre isso nessa mensagem. Então eles tentam o quê? Tentam nos atrair de volta para as sombras. Daí Jesus ter nos dito para vigiarmos e orarmos a fim de não cairmos em tentação, não é? Vamos lá. Comenta-nos Emmanuel. Segundo nossas afirmativas reiteradas, ou seja, Emmanuel fala muito sobre isso, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, essas guerras, né? Com armas, campos de batalha, não, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, a grande luta, ela reside nas nossas disposições espirituais inferiores. São as grandes batalhas, não a que eu travo com o outro, mas a que eu travo dentro de mim mesmo para não ceder a esses impulsos inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso, sim, os Efésios. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado, esse silencioso e incessante conflito está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto, ou seja, não distante, não é tão longe assim que nós nos acumpliciávamos, ou seja, estávamos
cúmplices ainda com o mal, que é a imperfeição, a ausência de luz. Então, o silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros, né, hoje sinceros, e as forças da sombra, por que é tão difícil? Porque nós temos aquelas partes que às vezes nós nos irritamos, às vezes nós nos desequilibramos. Por quê? Os vínculos lá de trás. É isso que tem que ser reeducado em nós, esse processo de autoevangelização. Continua o nosso Emmanuel dizendo: temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ele vai explicar então isso. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais, que é o mundo. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne, ou nas esferas que lhes são próximas, no invisível, não é? Agimos no serviço de auto-restauração em pleno paraíso. Ou seja, estamos aqui em plena criação de Deus. O paraíso vibra em potencial, como se fosse a semente que precisa crescer, né? Germinar e crescer forte. Sim, o paraíso está aqui, só tem que ser efetivado por nós, não é? Ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de auto-restauração, cada um consigo mesmo, em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Então está reforçando essa ideia. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo, né, nós encarnados, guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo com um homem culto que se entrega ao assassínio em frente a uma universidade ou a um templo? Então, a gente pensa, certas coisas não deveriam acontecer. É claro que anjos não podem ser expulsos do paraíso, porque não se retrocede no progresso espiritual, no progresso moral, não é? Mas nós, quando ouvimos isso, é o que ele diz, nós, quando ouvimos isso, ouvintes humanos, nós encarnados, nós guardamos a impressão de que esses seres celestiais estão sendo expulsos. E nós ficamos também, aqui ele diz, não se verifica o mesmo na nossa interpretação quando um homem culto se entrega ao assassínio em frente de uma universidade ou de um templo. Geralmente o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, ao exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. Então, não é que os espíritos sejam expulsos do paraíso. É que toda a criação de Deus é o paraíso. Nós é que conspurcamos com a nossa inferioridade o paraíso. Assim como um homem inteligente que comete um assassinato em frente a uma universidade está conspurcando, não é? Está trazendo uma mácula para aquele lugar que não deveria. Universidade não é um lugar de saber, não é um lugar de crime. Cometer um crime na frente de um hospital, que é um lugar que se salva vidas, certo? Mas não podemos imaginar, quando vemos uma cena, que aquele assassino é um representante do hospital. Porque um anjo é um representante das instâncias celestiais, não é? Então, às vezes é que a gente não entende, fazemos leituras materializadas e equivocadas, certo? Então, quando ele usa essa figura de nós imaginarmos, não é, uma pessoa culta cometendo um crime na frente da universidade, não vamos pensar que ele é um representante da universidade, mas é porque conhecemos muito pouco das instâncias espirituais, não é?
E aí vamos interpretando, e às vezes as interpretações não são realmente exatamente aquilo. E ele continua dizendo: geralmente o observador terrestre, sim, já vimos isso. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. Essa grande luta que ocorre aqui, dentro de nós. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas do nosso corpo físico, que nos servem, constituem os poderosos inimigos. E sim, aí ele vai dizer, quem são os poderosos inimigos? As hostes espirituais da maldade com as quais sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco, vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então, as hostes espirituais da maldade, elas só são perigosas se sintonizamos com elas. Por isso precisamos estar atentos para não cairmos em tentação. Caímos em tentação, entramos em sintonia com essas hostes, com esses grupos que ainda estão perseverando na sua escolha do mal, né? Do mal agir, do mal escolher, agir contra as leis de Deus, deliberadamente, e tentam se valer das sintonias, né? E promovidas por nossos impulsos em que caímos de vibração por entrarmos em faixas como a irritação, como o medo, como a tristeza. Não é que não possamos ficar tristes. A questão são estados de tristeza crônicos, estados de queixa crônicos. Então precisamos estar muito atentos a isso, evitarmos, não é? Ficarmos alimentando estados de alma que não são realmente aqueles que nos trazem equilíbrio, que nos trazem, vamos dizer assim, paz. Mas eu não estou conseguindo, eu estou muito mal. Então eu preciso de ajuda. Se eu não estou conseguindo administrar a situação sozinho, eu estou precisando de ajuda. Então, ajuda profissional. Vamos buscar uma ajuda profissional. Né? Não só profissional, mas a primeira profissional. Também precisamos da ajuda espiritual, também precisamos de amigos, né? De boa leitura, de boa música, de bom tudo, para ajudar a nossa mente. Esse momento que nós estamos vivendo na humanidade é um momento muito sofrido. Então precisamos cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque senão vamos começar a ficar perturbados. É claro que ninguém quer isto, mas vamos nos cuidar, vamos nos aproximar do Evangelho, vamos refletir sobre as lições de Jesus, nos aprofundar nos ensinamentos espíritas que nos ajudam a compreender melhor e nos fortalecer para vivermos melhor as nossas provas nesta vida. Não é? Vamos caminhar então para a conclusão, quando ele... sim, já até concluímos, não é? É que nós marcamos aqui o meio do parágrafo para comentar a questão desses riscos que vão acontecer apenas quando estamos sintonizados. Então, precisamos realmente lutar para não sintonizarmos com as sombras, porque ainda temos sombras em nós. Afinal, somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, claro, temos muita sombra ainda, né? O mal domina o coração da criatura que habita o mundo de provas e expiações. O mal é a imperfeição, não é a maldade, nem a crueldade, é a imperfeição, ok?
ok? Por isso que a providência divina nos oferece situações, vivências para nós trabalharmos as nossas virtudes, saindo cada vez mais do campo das imperfeições e entrando cada vez mais no campo da virtude, ou melhor, das virtudes. Vamos devagarinho e conseguimos então, vamos dizer assim, aproveitar melhor toda a mensagem. Vamos orar? Se surgir alguma dúvida, coloquem nos comentários, está bem? Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos de mais este dia. Quantas bênçãos, Senhor. Te agradecemos muito, muito, muito por tudo. Abençoa nossos esforços, Senhor Jesus. Abençoa nossa vigilância. Abençoa nossa lembrança da prece. Abençoa nossa saúde, Senhor, física, mental, emocional, espiritual. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos de paz, Senhor, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.